Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu irei conversar com vocês sobre a temática correspondente a aconselhamento psicológico. É uma temática que eu acho bastante interessante para ser elucidada aqui no canal, né? É uma temática que eu venho estudando aí na faculdade a qual eu estudo, né? A gente tem esse período aí, a disciplina de aconselhamento psicológico, onde a minha professora ela traz para a sala de aula elucidações muito pertinentes acerca dessa temática, inclusive até desconstruindo algumas coisas, né? Porque a gente tende no começo da faculdade, enfim, eu mesmo falo muito isso, que psicólogo não dá conselho, psicólogo faz intervenções, enfim, mas o fato é que o aconselhamento psicológico é uma prática da psicologia, sim, certo? Que difere, tem aí as suas diferenças da psicoterapia, certo? Mas também não é aquele aconselhamento munido, aparelhado pelo senso comum, que um amigo dá quando a gente está mal, que o pai e a mãe dá quando a gente está mal, certo? Vem a ser munido por uma diferença significativa e por isso é uma prática também da psicologia. Então, partindo um pouquinho para a historicidade, para que a gente possa contextualizar e entender um pouco da prática do aconselhamento psicológico, essa prática, esse campo surgiu na década de 1950, né? No Brasil, a prática do aconselhamento psicológico foi aí uma das primeiras áreas a ser incorporada na psicologia, né? Ou seja, no ensino da psicologia, quando a psicologia foi regulamentada, isto em 1962 por aí, certo? E aí, aos poucos, essa prática passa a ser reconhecida como sendo uma prática também do psicólogo, né? Que também pode ser chamado aí de aconselhamento terapêutico, mas é mais comum a nomeação, ser nomeado, ser uma prática nomeada como aconselhamento psicológico. E aí, em sala de aula, a gente discutia, né, sobre o que é, sobre do que se trata o aconselhamento psicológico, sobre o fato de se o psicólogo dá ou não dá conselhos, né? E aí, depois de toda uma elucidação em torno do aconselhamento psicológico, a professora ela lançou a seguinte pergunta: o que é o aconselhamento psicológico, né? E aí um colega de sala deu uma definição que, segundo a minha professora, caiu bem, né, para que a gente pudesse ter uma noção do que é essa prática. E aí o meu colega falou que o aconselhamento psicológico, diante de tudo que ela mencionou, pode ser definido como uma escuta pontual, com uma temática diante de uma situação de crise, com um tempo definido pelo cliente ou pelo local de atendimento. Muita informação, mas daí, a partir desta conceituação, a gente vai destrinchando o que de fato se entende por aconselhamento psicológico, certo? Bom, como eu falei, a gente fala que a gente fala muito isso, né? O psicólogo não dá conselho, o psicólogo faz intervenções, e até sobre a dimensão do termo aconselhamento psicológico gira aí um certo preconceito, né? Tem estudante de psicologia, sobretudo, que ainda não teve a disciplina de aconselhamento psicológico, que tem pavor só de ouvir o nome, conselho, né? Mas daí, quando a gente estuda o aconselhamento psicológico, a gente acaba aqui desconstruindo muita coisa, muitos mitos que gira em torno, né, do conselho psicológico. Há esta prática, certo, dentro da dimensão da psicologia, dentro do campo da psicologia, que vai se diferenciar da psicoterapia, que aí aos poucos a gente vai vendo. Esse aqui não vai ser o único vídeo falando sobre aconselhamento psicológico, terão outros também, né?
E aí o aconselhamento psicológico, ele vai se diferenciar da psicoterapia justamente porque é uma escuta, trata-se de uma escuta mais pontual, né? Diante de uma temática, diante de uma demanda, digamos assim, mais preocupante na vida daquele sujeito, né? Sobre a qual o mesmo tem dúvidas, né, sobre a qual esse sujeito está experienciando conflitos, né, nesse determinado ponto específico, nessa determinada temática específica. E aí vai ser munido de um tempo definido, um tempo breve, um tempo mais limitado, né, mais limitado em comparação à psicoterapia, né? O aconselhamento psicológico é mais limitado, é munido de um tempo mais limitado, a psicoterapia se estende para um tempo maior, né? E aí vai se distanciar da psicoterapia porque a psicoterapia é algo mais macroscópico, né? A psicoterapia trata-se de uma reorganização dos conflitos existenciais deste sujeito. Trata-se de ajudar o sujeito a assimilar os insights, né, do seu próprio comportamento, né? A psicoterapia trata-se aí de implicar o sujeito diante da sua desorganização, né? E tratando-se do aconselhamento, há aí já uma dimensão que parte mais para reajustes em algumas questões específicas, é algo mais microscópico, não é macroscópico feito a psicoterapia, né? Então, diante disso, como eu falei, costumamos dizer que psicólogo não dá conselho, mas no caso do aconselhamento psicológico, trata-se de um conselho que vai se diferenciar desse conselho aparelhado pelo senso comum. Ou seja, o aconselhamento psicológico é diferente do conselho que um amigo dá, né? Quando a gente vai aí desabafar com um amigo, quando a gente vai desabafar com um primo, com um namorado, né? Porque quando a gente desabafa com um amigo, por exemplo, e ele nos dá conselhos, eles aconselham com base naquilo que eles fariam, né? Se os mesmos estivessem ali, naquela mesma situação, né? E sem falar que muitos tendem a julgar, conforme a demanda que tu vai levar para esse teu amigo, para ele te aconselhar, alguns tendem a julgar, outros tendem a criticar, né? Ou até mesmo querer controlar, né? Querer controlar aquele que traz essa temática em específico. E aí muitas vezes uma pessoa ela vai precisar muito mais do que isso, né? Muitas vezes uma pessoa ela precisa se perceber, ela precisa ter uma clarificação, ela precisa saber quem ela é diante daquela situação, né? Ela precisa saber o que ela quer diante da situação e não o que o amigo quer e quem o amigo é se ele estivesse nessa situação, né? Muitas vezes uma pessoa ela precisa muito mais do que, digamos assim, achismos, ela precisa muito mais do que julgamentos e críticas direcionados a ela. Então, gente, o que é que acontece? A história do aconselhamento psicológico no Brasil recompõe a história da própria psicologia no país, né? A história, na verdade, do ensino da psicologia no país, porque, como virmos, ele vai aliar-se à psicologia, essa prática vai aliar-se à psicologia no momento em que a psicologia é regulamentada, no momento em que o seu ensino é disseminado. E aí Carl Rogers, que é psicólogo norte-americano, ele contribuiu e muito para o desenvolvimento da psicologia humanista, e aí diante disso ele vai ser considerado, né, um dos maiores destaques dessa prática, da prática do aconselhamento psicológico,
né, com sua abordagem aí, que muitos de nós sabemos, é a ACP, a abordagem centrada na pessoa. Então, a ACP foi uma das principais referências na constituição do campo do aconselhamento psicológico no Brasil. E, portanto, Carl Roger, ele é um dos autores cruciais no delineamento de qualquer intervenção na área, né? E aí, em virtude da importância histórica do aconselhamento psicológico, este campo ele tem se desenvolvido de forma muito significativa, né, de forma muito acentuada na contemporaneidade, sobretudo na dimensão de projetos de extensão à comunidade, projetos sociais, né, como também em atendimentos, em plantão psicológico, o plantão que inclusive é uma prática que eu irei exercer a partir de abril na clínica escola da faculdade a qual eu estudo, que é uma prática que oferece um acolhimento, oferece um espaço de escuta no momento em que a pessoa busca ajuda. Então a pessoa ela vai lá, né, sem ter marcado, sem ter feito nenhuma marcação a priori, ela vai lá em busca de ajuda e nesse momento se tem lá, né, se tem as pessoas que compõem o plantão psicológico para acolher, para escutá-la nesse momento primário em que ela vai lá buscar ajuda, né? Daí o estagiário fica à disposição, certo, desta pessoa que busca auxílio psicológico emergencial, podemos dizer assim, e daí este acolhimento ele é inspirado justamente nos pressupostos do aconselhamento psicológico, né? E é a partir daí que se estabelece uma relação de ajuda. Então, gente, voltando aos primórdios, porque eu falei de Carl Roger, falei da sua importância significativa no campo, na dimensão de aconselhamento psicológico, né? Mas vamos aí ter uma contextualização mais abrangente, porque Carl Roger ele não foi o pioneiro desta prática, né? O pioneiro no campo do aconselhamento psicológico foi, na verdade, Frank Parsons, né, que é o pai da orientação vocacional. Ele é o profissional que vem aí delimitar o campo de carreira, né? Então, o aconselhamento psicológico foi originado com Frank, né, com ele, em 1909, no intuito justamente de ajudar os jovens no processo de escolha de carreira. Nesse momento, estávamos aí munidos da Revolução Industrial, e aí o aconselhamento surge justamente para ajudar os jovens no processo de escolha de carreira, né, por conta do surgimento de novas profissões em decorrência justamente da Revolução Industrial. Então, a utilização do aconselhamento que foi feito por Frank, né, era com foco no conhecimento, era com foco em buscar conhecer as principais inclinações dos jovens, né, para que assim esses jovens pudessem ser encaminhados para as profissões adequadas, né, ao seu perfil profissional. E aí, para conhecer o seu perfil profissional, se estabelecia um diálogo que era um aconselhamento, né? Então, com o tempo, o aconselhamento, o campo de aconselhamento psicológico foi se ampliando cada vez mais, saindo desta dimensão de orientação profissional, desta dimensão de buscar o conhecimento do perfil profissional dos jovens para outras dimensões, né? E aí, com essa ampliação, passa a designar uma relação de ajuda, na qual a pessoa, em busca de atendimento, busca alívio para suas tensões
E aí o alívio para essas tensões nesse momento emergencial vai ser dado, vai ser possível, a priori, por meio da prática do aconselhamento psicológico e, dependendo aí da demanda, podendo se estender para uma psicoterapia, né? E, enfim, o aconselhamento psicológico, ele é uma prática mais pertinentes para as questões mais emergenciais mesmo, certo? Bom, então é isso, gente. Como eu falei para vocês, voltarei a tratar mais deste assunto, irei demarcar com mais clareza a diferença entre o aconselhamento psicológico e a psicoterapia, né, como as semelhanças, enfim. Espero que vocês tenham gostado desta elucidação. Na descrição do vídeo vocês encontram aí informações adicionais como meio de contato comigo, tá bom? Então é isso, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.